A paz do Senhor a todos. É com grande alegria que nós nos reunimos mais uma noite aqui na Catedral Menorá, juntamente com você aí na sua casa, para nós cultuarmos a Deus. Deus nos deu esse privilégio e nós temos que valorizar a cada dia aquilo que o Senhor tem concedido a nós. A gente às vezes só valoriza quando não tem. Mas nós estamos aqui para valorizar aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Nós iremos cultuar ao Senhor, quero convidar a sua atenção neste momento, iremos orar, e depois desta oração, já estou convidando o grupo para louvar o Senhor. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos reunidos na Tua presença, Senhor, em espírito e em verdade, em comunhão com a Tua igreja e com o Senhor. Pedimos neste momento a bênção do Senhor sobre a vida dos Teus filhos. Cada um dos Teus filhos que estão sintonizados neste momento e aqueles que ainda irão sintonizar. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida dos Teus filhos. O Senhor conhece as necessidades, o que se passa no interior de cada vida. E só o Senhor pode socorrer, só o Senhor pode abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Preside este trabalho, abençoa esta reunião, os louvores, o grupo que vai louvar o Senhor, todos aqueles que integram, Senhor, este trabalho aqui presencial, que tem nos ajudado, fortalecido. Que o Senhor venha abençoar grandemente cada um dos teus filhos. Que o Senhor venha recompensar o esforço e a dedicação. Nos abençoe também na ministração da Tua palavra. É o nosso pedido, a nossa oração no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Poderoso
Glória a Deus, graças a Deus pelos hinos que foram louvados ao Senhor, e nós somos edificados, fortalecidos e renovados, graças a Deus, que Deus continue abençoando o grupo que louvou o Senhor. Meus irmãos, nós iremos hoje meditar numa palavra mais de reflexão, sem muita profundidade. Eu sempre procuro trazer uma palavra mais de ensino, de interpretação, de exegese, buscando compreender um pouco mais das Escrituras, mas hoje nós iremos refletir um assunto que ele é importante porque tudo na Bíblia é importante. E eu vou falar hoje sobre um assunto que diz respeito não só à vida espiritual, mas em todas as áreas da vida. Qual é o seu grande projeto de vida? Porque é a partir do projeto maior que você define, ajusta e dá peso aos projetos secundários, porque a vida ela é feita de muitas coisas, pequenos projetos, mas também você deve ter um grande, e este projeto maior deve ser o referencial para ajustar e dar peso e atenção às demais coisas. Se você não fizer isto, então o que vai acontecer é que muitas coisas pequenas acabam assumindo proporções desproporcionais, vamos assim dizer, assumindo mais peso que se deveria ter. E você começa o quê? A perder o foco no sentido de existência, de vida, na vida secular, na vida conjugal, na vida espiritual, na vida profissional. Então vamos ler a palavra do Senhor, que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 26 e versículo 29. É uma palavra de exortação, de conscientização a respeito da nossa existência. Eu irei falar sobre as 4 dimensões da vida, abordando mais hoje a questão do cumprimento da vida, pois não é possível nós aqui falarmos dessas 4 áreas da vida ou dimensões. Então eu vou mais focar no cumprimento da vida. O versículo 26 e 27 da primeira carta de Paulo aos Coríntios nos diz o seguinte: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que vem em mente quando se fala em cumprimento da vida? Creio que a primeira coisa que lembramos é a do nosso tempo de vida, da quantidade de tempo de nossa existência. No entanto, embora isso seja verdadeiro e importante, o sentido em que eu proponho a refletir com vocês nesta noite não é sobre o aspecto do tempo de duração de vida, de quantidade de aniversários que comemoramos nesta vida, mas num aspecto muito mais abrangente e significativo. Embora seja verdade e importante de que a longevidade é uma questão que devemos valorizar e que todos nós almejamos e, portanto, é importante. No entanto, o que dá sentido à nossa vida não é o tempo de vida que nós vivemos ou que você viveu, a quantidade de anos que você viveu, mas como você viveu, o que você deixou de legado como alguém que passou por aqui, o que as pessoas irão lembrar de você depois de sua partida, qual a sua influência sobre o seu ciclo de relacionamentos hoje e após a sua morte, e o quanto você investiu naquilo que de fato é perene e eterno. A resposta a esta pergunta está intrinsecamente ligada com a forma como se vive. Creio ser uma coisa não agradável descobrir, tarde demais, quanto tempo e recursos que Deus nos deu desperdiçado
por negligência e indiferença à própria natureza da vida. Eu tenho uma pequena poesia que diz o seguinte: tenho saudade de um tempo que não veio, um tempo que sonhei, mas não aconteceu. Fiquei desapontado e desiludido, pois o tempo passou e não trouxe o que eu esperava. Por um tempo, sentei-me e pacientemente esperei, sempre com os olhos vigilantes o meu sonho chegar. Deitei-me, já cansado de esperar, quando de repente adormeci e sonhei. Sonhei que eu estava sentado à beira de uma estrada, em meio a uma região árida, e ao longe contemplava uma linda paisagem, com muitas árvores, carregadas de folhas e flores exuberantes, irrigadas por um riacho que ali passava. Fiquei extasiado, mas continuei sentado à beira da estrada, na esperança de um dia eu lá chegar. O tempo passou, e com ele aquela linda paisagem. Foi quando algo falou dentro de mim, de forma mansa e suave, que eu não poderia continuar sentado esperando o tempo passar, mas me mover na companhia do tempo em direção aos meus sonhos alcançar. Essa poesia reflete isso. Você é responsável na utilização do seu tempo. O tempo é um capital que o Senhor nos deu, e nós temos que saber utilizar este capital e investir de maneira sábia. Os sonhos e objetivos só são alcançados quando nos movemos no tempo em busca desses objetivos. Quem decide parar no tempo não avança, pelo contrário, regride. Não basta apenas sonhar e permanecer deitado sonhando. O sonho é sempre um convite à ação. Nesse sentido, o comprimento da vida, a extensão, a linearidade da vida, tem a ver com o seu caminhar no tempo, na sua individualidade. É saber que você é único e singular, e que a sua existência aponta para desígnio e propósito. Ou seja, você não nasceu por acaso. Você nasceu para um fim, para um propósito. Viver não é apenas existir, mas encontrar o seu sentido a fim de realizar o propósito para o qual você veio à existência. Paulo expressou dizendo: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Fomos vocacionados para servir, para uma vida que seja digna e que de fato represente os ideais de Deus, de Jesus Cristo. E eu gostaria aqui de considerar esses aspectos dentro da linearidade da vida, algumas coisas que eu acredito ser importantes para a nossa reflexão. A primeira delas é a necessidade de se ter um propósito que seja transcendente. Como eu disse no início, é importante você ter um propósito maior, porque é o propósito maior que vai exercer poder de influência a fim de ajustar todos os demais objetivos da vida. Creio que não exista nada tão prejudicial à nossa existência do que não conhecermos o propósito da vida. Embora, como eu disse, devamos estabelecer os nossos objetivos a serem conquistados nesta vida, no entanto, a nossa vida não pode se limitar a esses objetivos menores, e nem tampouco deve ser a base ou a nossa missão principal. Tudo isto compõe o grande cenário da vida. Mas neste cenário, o centro deve ser Cristo, pois tudo dentro desse cenário passa. Tudo nesse cenário morre, mas Cristo permanece. Paulo disse: se esperamos em Cristo só nesta vida, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se a vida
se resume aos aspectos visíveis, presos dentro da temporalidade da vida, então não há nenhum sentido de vida. E assim Paulo conclui dizendo: então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Qual é o sentido da existência se ela termina na sepultura? Agora, pior do que não conhecer o propósito da vida, e eu creio que é negligenciá-lo, é ignorá-lo, vivendo sem se importar com a verdade. Nesse sentido, é muito triste quando vemos pessoas, jovens, adultos, incorporando em seu estilo de vida o slogan do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, sem qualquer rota e destino, levados pelas correntes de uma cultura hedonista e egoísta, boiando na superfície rasa da existência. Um viver encapsulado no mundo das sensações e das emoções apenas. Uma viagem sem compromissos, a não ser o de se divertir e curtir a vida. Ouça, a vida não é enriquecida pelo egoísmo, mas pelo sacrifício. A vida só se torna frutífera e cumpre com o seu propósito quando se torna sacrificial. Isso é verdade em relação à nossa influência sobre os outros, como também em nossa própria vida. A vida que se move na superfície do egoísmo é uma vida inexpressiva, sem qualquer influência duradoura sobre os outros e sobre si. Por quê? Porque o egoísmo não só não produz nada de bom no outro, como também rouba e definha aos poucos a própria vida interior. Esse estilo de vida não produz musculatura espiritual, não produz resistência, pelo contrário, enfraquece e limita a vida a uma existência centrada em si mesma. Eu tenho um pensamento que eu compartilhei poucos dias com o grupo da igreja. Viver à deriva, movido pelos ventos das emoções, não produz força. A filosofia do deixa a vida me levar não produz musculatura espiritual e moral. A deriva não faz músculos. Na verdade, o músculo tende a se definhar. O homem que flutua com a corrente das águas parece conservar a sua força, quando na realidade a sua força se desvanece. É o homem que parece estar gastando força que está realmente ganhando. O homem que rema, resistindo à corrente impetuosa da vida, é o que adquire força e resistência frente ao mistério da vida. Eu lhe pergunto, qual é o seu grande propósito na vida? Onde você quer chegar? Se você não sabe o seu propósito, então qual é o sentido da vida para você? Se é apenas comer e viver o dia de cada dia. Com certeza, você deve ter propósito ligado a esta vida terrena. É importante cada um saber o que quer da vida e construir uma vida, seja familiar, profissional, mas a vida não se consiste apenas destas questões. Na verdade, quando se vive apenas para esta vida, então a vida se torna um fim em si mesma e não um meio, tendo em vista um propósito que transcende a esta vida. Jesus condenou a sociedade nos dias de Noé e de Ló. Por qual motivo? Porque eles transformaram a vida em um fim em si mesma. Ou seja, a vida se tornou apenas em comer, beber, casar, dar-se em casamento, construir, comprar, edificar. Apenas aquilo que é temporal, material, ligado ao corpo, a parte animal do homem. A vida não é apenas comer, beber, casar, comprar, construir e edificar. Jesus afirmou: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, ou todas estas que ele enumera ali. Então, nesse sentido, nós temos que ter disciplina, tendo em vista o propósito que nós estabelecemos na nossa existência. Eu tenho um pensamento que diz o seguinte: quem vive apenas para si, desconhece a disciplina.
Quando você escolhe viver apenas para si, para o aqui e agora, achando que o amanhã será apenas a continuidade do momento em que hoje está vivendo, significa que você não está em busca de propósito, mas apenas do momento da existência. Isso se chama cultura do hedonismo, como se viver fosse apenas sentir. Quando isso ocorre, é sinal de que a pessoa está desprezando a disciplina. E o que eu quero dizer com disciplina? Talvez você não tenha parado para pensar a importância da disciplina e do exercício dela. Ter disciplina é ter atitude de saber o que quer da vida. É a disciplina que te capacita a exercer domínio sobre as suas paixões e vontade, tendo em vista o objetivo proposto. Sem disciplina você não chega a lugar nenhum. Sem disciplina, os objetivos se tornam apenas em ilusões, devaneios, mas com a disciplina, a vida se torna um espaço de tempo no qual o objetivo a ser alcançado se torna um elemento a balizar o seu modo de vida, conferindo peso às demais coisas da vida. Uma vez que se tem um objetivo, a disciplina age como regulador das demais atividades da vida, fazendo com que todas estas coisas sejam ajustadas a partir do objetivo que você propôs a seguir e alcançar. Vamos aqui dar um exemplo. Você se levanta bem cedo para trabalhar, mesmo que os seus sentimentos dizem para você ficar na cama. A sua vontade é dormir, mas a disciplina fala mais alto. Você tem uma responsabilidade. Você, na verdade, exerce disciplina sobre os seus sentimentos e sua vontade. E assim você se levanta da cama, mesmo contra a vontade, e se dirige ao trabalho. Por quê? Porque o que prevaleceu foi a disciplina sobre os seus sentimentos e sobre a sua vontade. Por você ficava na cama. Mas você tem um objetivo. Você tem um alvo. Ninguém chega a uma vida próspera, em qualquer área, por casualidade. A exceção, ela existe, mas via de regra, quem concretiza sonhos e objetivos são pessoas que fizeram a sua parte, que abriram mãos de muitas coisas para chegar onde chegou. Ouça, por favor, se o meu objetivo maior é ter um relacionamento com Jesus, se meu objetivo final é o céu, então com certeza eu irei exercer disciplina a fim de manter o foco no objetivo proposto. A vida me oferece muitas oportunidades como um ser no mundo, mas é meu dever exercer disciplina sobre a minha vontade e meus sentimentos, a fim de eu não afetar o meu objetivo principal que eu propus. Todo crente que tem um relacionamento sério com Deus não se comportará de outra forma, mas como as virgens sábias, as prudentes. Quando você negligencia a disciplina e vive para si, você passa a navegar no mar da vida, sem qualquer direção, como um barco à deriva. Você é levado pelos ventos das emoções. A cada dia você é conduzido apenas pelo prazer, pelo sentimento e pelas emoções, sem qualquer objetivo e um norte a ser seguido. Coisas banais, coisas fúteis, sem qualquer peso, adquire enorme peso e valor, em detrimento àquilo que deveria ser o centro de suas atenções e afetos. Perdemos muito dos nossos recursos, da nossa energia e às vezes da nossa saúde, em torno de coisas que não enriquecem e que não traz absolutamente nada na vida, em qualquer área da vida. Em terceiro lugar, a necessidade nós temos de pensar e agir objetivamente, tendo em vista o propósito. Me permito tirar aqui o paletó. Eu tenho um pensamento que diz: se as velas de nossa vontade forem movidas pelos ventos do conhecimento,
e ajustadas e direcionadas pela fé em Deus. Então, ainda que as ondas e vagas exijam de nós perseverança e empenho contínuo, no entanto, navegaremos na direção certa até chegarmos ao porto de nossas realizações. Ora, o que eu quero dizer com isto? Ou seja, é necessário ter vontade, mas ela precisa ser movida não pelos sentimentos, mas pelo conhecimento e ajustadas pela fé em Deus. Não basta ter vontade na vida, é preciso que a vontade seja conduzida à realização de um propósito maior e perene, que corresponda ao propósito de Deus. Isso significa que a vontade precisa ser orientada e guiada à luz da palavra de Deus. Se você não fizer isto, você não chega a lugar nenhum. O tempo passa, e quando você menos espera, a idade chega, e você olha para trás, e você apenas ficou à deriva. Um outro ponto que devemos considerar é cuidar com as decisões que possam comprometer o seu propósito. O cumprimento da vida é o caminho interior que cada um de nós seguimos a partir de nossas escolhas, a fim de realizarmos os objetivos e sonhos pessoais, tendo em vista a nossa vocação e chamada. As nossas escolhas revelam a visão que temos da vida, e são elas que definem o nosso caminhar. O caminhar não acontece por acaso, mas implica num caminho escolhido, e esse sempre nos conduzirá a um destino. Caminho sempre te leva a um lugar. Nesse sentido, o destino é o lugar que representa o nosso livre-arbítrio nas escolhas que fizemos. Se você chegou ao seu destino, é sinal de que você fez as escolhas necessárias para que isso acontecesse. Você não chegou lá por acaso. Quando você decide fazer uma escolha, na verdade, a sua escolha põe em evidência quais são os seus verdadeiros valores. Não podemos nos iludir com a ideia de que estamos servindo a Deus. Não estou falando da sua salvação, que é uma questão de forma pessoal. Mas nós não podemos nos iludir que estamos servindo a Deus se as nossas escolhas revelam que o nosso coração não está em Deus. Não podemos viver iludidos achando que temos um relacionamento com Deus se as nossas escolhas colocam o reino de Deus fora de nossas prioridades. Não podemos achar que amamos a Deus se o nosso tesouro não é Ele. Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não significa que você não vai ter nenhuma relação e amor por nada desta vida. Não é isto. Significa que Jesus é o tesouro maior. E se você o tem como o seu maior tesouro, então é o que eu disse no início, esse maior tesouro vai ajustar e dar peso a todas as demais coisas e dar o seu devido valor. Essas são questões, meus irmãos, que precisam ser enfrentadas com seriedade e com o coração aberto. A grande questão hoje é que às vezes as pessoas não recebem uma palavra corretiva, e muitos não acreditam em toda a palavra de Deus, mas naquilo que é de seu interesse, que se alinha ao seu pensamento, ou ao pensamento de um grupo de pessoas. Tais pessoas não estão decididas a obedecer a palavra de Deus, mas encontrar uma forma de ajustá-la à sua visão, a fim de justificar o seu modo de vida. Ora, isso chama-se subjetivismo. E quando o subjetivismo se torna um padrão de julgamento, então tudo se torna relativo. Nesse sentido, o subjetivismo sempre anda de mãos dadas com o relativismo. Infelizmente, hoje temos uma nova mentalidade de crente. Eles vivem apenas para si, apenas buscando o seu próprio interesse. Eles não têm vínculo forte com a igreja, pois a única preocupação é consigo mesmo.
ele quer viver sem laços que o prenda a um compromisso, pois tudo que ele quer é viver livre, um dia aqui, outro ali, enfim, uma vida sem qualquer responsabilidade e compromisso, e assim ele vai vivendo sem qualquer vínculo que o mantém preso a uma responsabilidade. É como alguém que está num relacionamento, mas quer ter a sua própria agenda. Eu lhe pergunto, você aceitaria um relacionamento amoroso com alguém, mas que não tenha interesse em ajustar a agenda ao compromisso assumido com você? Você aceitaria um relacionamento sério com alguém que não quer compromisso com você? Ele diz que te ama, mas quer ser livre, sem laços que o prenda. Você acha que isso é relacionamento? Infelizmente na igreja, às vezes acontece esse tipo de coisa. Pessoas que não querem compromisso, não querem aliança, não querem estar preso à responsabilidade, mas apenas viver solto, livre de qualquer vínculo. Isso, na vida espiritual, não funciona. O cristão verdadeiro é como uma pessoa que ama alguém e se casa, e aos poucos vai descobrindo os defeitos de seu cônjuge, e como tem, porque é só vivendo e convivendo e amando que se descobre. Mas ao mesmo tempo, é olhando para o outro que você descobre os seus. Sem a relação com o outro, sem a visão do outro, você não se enxerga. É o outro que dá a visão a você. Por isso, a pessoa não deixa de lutar, pelo contrário, ele continua unido em propósito, sonhando junto, chorando junto, trabalhando junto, pela mesma causa, pois querem o bem-estar do casamento. O mesmo deve ser na igreja. Quem não chora junto, quem não luta junto, não trabalha em prol do bem-estar da igreja, de sua prosperidade, e vive sem vínculo e responsabilidade e compromisso, é sinal de que ainda não aprendeu o que de fato é este amor a Deus. Gente descompromissada, que não sabe o que é aliança, compromisso até as últimas consequências, independente do momento. Pessoas que ainda não descobriram o que significa de fato ser parte de uma aliança. Alguém que tem um lar, uma casa, um lugar onde aprende a ser responsável. Pois gente que anda a cada dia numa casa nunca terá formação, nunca aprenderá submissão, nunca assumirá compromissos, nunca aprenderá o que de fato é amar, pois a essência do amor é servir, é se dar, é se entregar, tendo em vista um objetivo maior e coletivo. Este amor é uma escola contínua. A cada dia nós percebemos quão falhos nós somos, e na medida em que nós enxergamos as nossas fragilidades, mais humildes nós nos tornamos e submissos a Deus. Eu sou grato a Deus pela vida de tantos irmãos e irmãs abnegadas, que decidiram de fato servir ao Senhor com responsabilidade, independente das circunstâncias e quaisquer fatores. Faça sol, faça chuva, faça frio ou calor, na luta ou na bonança, na fartura ou na escassez, em meio às vitórias, mas também em meio às derrotas, porque a vida também tem derrota. Na alegria e na dor, decidiram ser fiéis ao Senhor, seja na adoração, no louvor, nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus trabalhos, na oração, na pregação, na defesa da fé, dos valores que cremos e abraçamos e da própria igreja da qual faz parte. São pessoas que não dependem do outro para ser fiel, pois o seu compromisso é com Deus. Os escândalos, os erros cometidos por fulano, por Beltrano, não afetam a sua lealdade e compromisso com a obra. São pessoas convertidas e convencidas pelo Espírito Santo, e nada deste mundo afeta as suas convicções e a vontade incontida de fazer o melhor para o Senhor, nas suas limitações, porque somos todos pequenos, mas sempre há espaço para nós crescermos. São essas pessoas que fazem a igreja avançar, pois são como sentinelas sempre atentas e dispostas a sacrificar a sua vida, tendo em vista o bem-estar da igreja, que é o corpo de Cristo. São soldados que se alistaram sabendo que foram convocados não para um piquenique,
não para um passeio, para se reunir com os amigos, mas para estar na linha de combate em defesa dos interesses do reino de Deus. Somos uma família, a família de Deus. Outro ponto, decida sempre pelo que é certo, sem deixar de ser correto. Uma pessoa pode fazer uma coisa certa, mas o modo de fazer pode não ser o correto. Infelizmente, a cultura do mundo tem afetado a visão e o senso de ser cristão em nossos dias. A gente fica impressionado com a expressão de algumas pessoas nas mídias sociais, como elas têm uma facilidade de expor a vida da igreja. Não falo aqui da nossa igreja, estou falando de um modo geral, não conheço nada a respeito da nossa igreja, da qual eu presido. Mas quanta coisa é falada, exposta, que prejudica a igreja e que toca em Jesus Cristo. Pois, afinal de contas, a igreja é a noiva do Cordeiro. Expor e falar coisas que denigrem a imagem da igreja é tocar no corpo que é a igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Infelizmente, nós vivemos numa época onde as pessoas, facilmente escrevem tudo que vem à cabeça e depois ainda escreve pronto, falei. Como se isso fosse expressão de sinceridade, de zelo pela verdade. A verdade, ela deve ser feita com amor. A verdade sem amor é um perigo muito grande. Ouça com atenção. Quando uma pessoa agride a igreja, ele está agredindo o corpo de Cristo. Ele está tocando na noiva do Cordeiro. Infelizmente, é o que nós temos presenciado. Eu, como pastor, às vezes a gente entristece em ver pessoas que deveriam estar ocupando desse espaço para anunciar a Jesus e falar das boas coisas do Evangelho, ficam presos a essas coisinhas de A e de B, de fulano, de Beltrano, de tanta conversa que não produz nenhum efeito positivo, a não ser escândalo para a igreja e para o nome do Senhor. Isso é perca de tempo. Isso não faz parte do propósito de uma pessoa que de fato tem um objetivo nobre a seguir. Isso não faz parte. Uma pessoa que de fato tem um objetivo supremo, ele não se preocupa com estas coisas, ele não se envolve com essas coisas, ele tem um alvo, e ele foca neste alvo, e ele concentra suas atenções para chegar a este alvo. Agora, quem fica preso a estas coisas, é porque de fato não tem um objetivo, não tem um alvo supremo. Um outro ponto, nós estamos quase para encerrar. Lute pelo seu propósito, sem comprometer os seus valores. A nossa sociedade, o homem de nossos dias, não está preocupado em dar sentido à sua existência. Na verdade, ele está preocupado em satisfazer apenas a si mesmo, tornando, como eu disse, a vida um fim e não um meio para se chegar ao fim que se dê sentido à sua existência tão curta e passageira. Nesse sentido, a cultura pós-moderna não dá muita importância a ideais e valores, pois o que se valoriza é a satisfação imediata e momentânea. É muito comum você ouvir alguém dizer, foi bom enquanto durou. Isso em qualquer área da vida. Esse estilo de vida, sem qualquer ideal nobre, que vale a pena lutar, descarta de suas vidas o próprio sentido da existência, visto que nós fomos criados tendo em vista um propósito elevado que transcende ao estilo de vida fútil, limitado a esta existência. Quem está em busca de sombra e água fresca, não está disposto a pagar o preço que o êxito cobra. Na verdade, é uma grande ilusão e uma atitude insensata esperar colher os frutos da prosperidade e do êxito, mas não dispor o coração a plantar as sementes no tempo de semear. Eu lhe pergunto, como colher as bênçãos e vitórias se você não se comprometer a plantar a semente e cultivar no solo do coração?
Paulo não se contentava com a mediocridade, com a superficialidade. Havia nele o senso de dever, mas também a paixão de Cristo e por tudo aquilo que ele fazia para Cristo. Por essa razão, embora os desafios fossem intransponíveis humanamente falando, jamais desistiu de seu propósito. Pelo contrário, fez desse propósito a mola propulsora que o impulsionou na busca constante de uma vida que fosse relevante para a causa que havia abraçado. Nesse sentido, Paulo nunca deixou de colocar o coração, a alma naquilo que representava como sendo o objetivo maior de sua vida. Ele chegou a dizer que ele não só estava pronto a sofrer por Cristo, mas a padecer por Cristo. E que se eu viver era Cristo e morrer era ganho. Eu lhe pergunto, para a sua reflexão, a vida sempre nos leva a um ponto de reflexão. Mesmo que você não queira, ela vai te levar um dia. Mesmo que a pessoa não esteja disposta a pensar, a vida sempre nos leva a repensar. Qual é a força propulsora de sua vida? Qual é o combustível que alimenta e acelera na caminhada de sua existência? O que te faz mover? O que é capaz de tocar as cordas de seu coração a ponto de trazer para a superfície a vibração sentida em seu interior? O que é que te faz abrir a boca e soltar um brado de vitória? Pense, reflita. Não sei se você conhece, na história de Alice, no País das Maravilhas, há uma cena em que Alice pergunta ao gato: você poderia me dizer, por favor, que caminho eu devo tomar para sair daqui? A resposta do gato foi: isso depende muito para onde você quer ir. Aí Alice respondeu: eu não me importo muito para onde. E o gato responde: então não importa que caminho você vá. A grande verdade, e que representa a realidade de muitas pessoas, é a crença de que de alguma forma, no final as coisas vão dar certo, independente do caminho que se encontram, como se a escolha do caminho não determinasse o objetivo a que se chegar. Ou seja, você acredita mesmo assim que o caminho no qual você se encontra não é resultado de suas escolhas? Você acha mesmo que de uma forma ou de outra, independentemente da decisão tomada, você vai chegar ao seu destino que almeja chegar? Eu lhe pergunto, o que é uma decisão? É a escolha que você tem que fazer frente às opções que se apresentam em sua caminhada. A vida sempre nos coloca diante de decisões e de escolhas. Eu tenho um pensamento que diz: decisão às vezes, é uma incisão que fere o nosso ego, pois representa a cisão entre a nossa vontade e a de Deus. Todas as vezes que temos que escolher fazer a vontade de Deus e não a nossa, com certeza tal decisão sempre ocasionará uma incisão em nosso ego. Acreditar na falácia de que não existe caminho, ou que não importa qual o caminho, mas apenas destino, é acreditar que a vitória conquistada na vida e na eternidade é apenas resultado fortuito, sem qualquer relação com as escolhas feitas. Ora, se não existem escolhas, então não há caminho como sendo o meio de se chegar a um destino. Se o destino é resultado apenas de forças ocultas que agem sem qualquer relação com as nossas escolhas e decisões, então a Bíblia não tem nenhuma relevância. O seu êxito na vida como pessoa, seja em qualquer área da vida, vai depender do caminho que você está percorrendo. Se você, no exercício de sua liberdade, escolhe o caminho da conveniência, das facilidades, não espere chegar aonde outros chegaram, porque percorreram um caminho que exigiu sacrifícios e renúncias. Ouça, aqueles que desejam ser, por exemplo, engenheiros, advogados, médicos e tantas outras profissões, jamais irão alcançar o seu objetivo acomodado na rede do conforto da preguiça. Para todo objetivo a ser conquistado,
existe um caminho a ser percorrido. Para toda conquista, sempre haverá um caminho a ser percorrido com determinação e sofrimento. Uma vida bem-sucedida é sinal de sacrifício e não de acomodação e indisciplina. Antes que o gosto da vitória e a recompensa da coroa seja dada ao vencedor, ele trará consigo as marcas do sofrimento, das lutas e batalhas que foram travadas em sua jornada. Olhe para a história, olhe para a sua própria história, dentro da sua família, olhe para tantas pessoas que estão aí. A exceção ela pode existir, mas via de regra, as pessoas chegam aonde propuseram chegar, porque escolheram, porque decidiram, e a partir da decisão estabeleceram o seu modo de vida a percorrer, o caminho que seria difícil, que teria que abrir mão de muitas coisas, mas abriu para chegar aonde ele queria. Quem espera sentado, debaixo de sombra e água fresca, mais tarde terá que enfrentar a realidade de uma vida sob um sol escaldante. Esta é a realidade da vida. Olhando para várias áreas da vida, quem deseja um casamento próspero, não andará pelo caminho da inflexibilidade, da intolerância, da deslealdade. Uma vida sem compromisso com a palavra de Deus. Quem deseja crescer na vida espiritual, não irá negligenciar o caminho da oração, do aprendizado, da palavra, da comunhão e submissão à palavra de Deus. Não tem como você prosperar na vida se você não se ajustar a estas realidades. Quem almeja ser um obreiro próspero, um pregador da palavra, um homem cheio do Espírito, estará disposto a pagar o preço que o conduzirá a esta posição dentro da direção de Deus. Quem deseja uma vida vitoriosa em sua caminhada, estará sempre disposto a arrepender dos seus pecados e reconstruir o seu altar com o espírito quebrantado. Vida espiritual sadia e próspera exige sacrifícios, renúncias, dedicação e vontade incontida de crescer na graça e no conhecimento. A graça nunca nos leva ao processo de acomodação, mas de desejo de crescimento. A Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo, mas um povo seu, zeloso, preparado, disposto de boas obras. Quem deseja crescer no seu relacionamento com Deus, não gasta o seu tempo com tanta coisa que não acrescenta absolutamente nada, não apenas na vida espiritual, na vida, na existência. Não acrescenta, tira, rouba. Muitas coisas na vida não acrescenta, tira. Você perde, você não ganha nada, você só perde. Isso não significa que você precisa ser uma pessoa antissocial, desleixada, alienada do mundo, desinteressada por tudo aquilo que é da natureza humana, da própria essência de ser humano, gente de verdade. Você simplesmente aprenderá a dar o peso correto a cada uma das coisas que compõem a existência. Se você plantar a semente da discórdia e inimizade no caminho da existência, então é uma ilusão esperar colher bons frutos amanhã. Se você escolher o caminho da infidelidade, da deslealdade e do desrespeito, é uma ilusão esperar reconhecimento no futuro. Pare e pense. Seja sincero. E pondere o caminho no qual você se encontra hoje. E veja, é só você que pode fazer isto. Veja se este caminho te conduzirá ao destino que deseja chegar e que esse destino represente a vontade de Deus. Porque precisamos ter cuidado também com as nossas vontades, com os nossos desejos. Eles precisam estar alinhados à vontade de Deus. Por isso é bom você apresentar diante de Deus, propor diante de Deus aquilo que você deseja. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Se você tem um objetivo, então com certeza existe um caminho que você terá que percorrer a fim de alcançar o seu objetivo. Não se julgue sábio aos seus olhos e nem despreze as correções de Deus em sua palavra. Você tem um alvo, então você tem um caminho a percorrer. É simples assim. Não é assim na vida? Se você é solteiro e deseja casar, então existe um caminho a percorrer na vida, não é isso? Você tem que estar disposto a abandonar algumas coisas da vida de solteiro para aprofundar o seu relacionamento.
Resta apenas saber se você está disposto a pagar o preço que o caminho impõe como sendo imprescindível para que você possa chegar ao seu objetivo final. O mesmo princípio se aplica na vida espiritual. Você deseja ter um relacionamento profundo com Deus? Existe um caminho a ser percorrido. Paulo tinha consciência disso e nos exortou dizendo: mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estou para encerrar. Seja sábio, não desperdice energia e tempo em coisas que irão comprometer o seu propósito. No texto inicial que estamos considerando, Paulo usa a figura do quê? De uma luta, para enfatizar que ele tinha um alvo, uma direção. Ele não gastava o seu tempo e energia com coisas que não levaria ao seu objetivo, mas se concentrava como um lutador, a fim de canalizar todos os seus esforços, tendo em vista o seu objetivo. Paulo está dizendo que o lutador, ele não combate de forma displicente, sem pretensão alguma, como uma coisa incerta, desferindo golpe sem qualquer direção. Pelo contrário, todos os seus movimentos são calculados, concentrando a sua atenção e o uso de suas energias na direção certa, a fim de combater e atingir o seu alvo, que é o seu oponente. Da mesma forma, aquele que deseja vencer na vida, em qualquer área, aquele que tem um alvo a alcançar, não irá desprender tempo e energia naquilo que não conduzirá ao seu objetivo. Portanto, a Bíblia nos diz: nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Os embaraços aqui são excesso de peso, são coisas que nós vamos colocando como bagagem, e chega uma hora que nós nos tornamos afadigados com tanta bagagem que nós carregamos, e vai tornando a vida espiritual cansativa, a ponto de nós, às vezes, desistir ou parar no caminho. Eu tenho certeza de que todos, sem exceção, querem vencer na vida, mas a questão é: quantos estão dispostos a pagar o preço que os conduzirá a uma vida mais saudável e próspera? Quem quer de fato vencer na vida, não irá se conduzir na vida de forma displicente e descontraído, como quem não sabe o que quer da vida. Quem deseja prosperidade na vida, seja qual for a área, não se contentará em caminhar sem qualquer direção, e nem ficará deitado na rede do ócio esperando as coisas acontecer como num passe de mágica. Quem quer de fato fazer a diferença neste mundo carente de sentido, terá que calcular as suas ações, concentrar os seus esforços, colocar toda a sua atenção e o uso de seus recursos na direção certa. Ou seja, não basta correr, é preciso saber para onde se está indo. Não basta dar golpes, é preciso concentração na direção certa. Não basta boa intenção, é preciso mover-se de forma certa e racional. Não basta ter força, é preciso usar os recursos disponíveis com sabedoria. Não basta caminhar, é preciso saber para onde o caminho vai te conduzir. Infelizmente, muitas pessoas estão gastando coisas de energia em coisas que não têm nenhum valor, nem propósito. Simplesmente se gasta tempo, dinheiro, energia com coisas que se desfaz com o tempo como um castelo de areia. E o pior de tudo é que o tempo passa e com eles a oportunidade. Ah, meu irmão, meu jovem, igreja do Senhor, não ignoremos o tempo, pois ele passa com eles a oportunidades. Não deixe para amanhã o que está em suas mãos hoje para fazer. Não postergues as suas decisões que te conduzirá à realização de seus sonhos e dos objetivos, sobretudo da vontade de Deus, achando que amanhã você poderá fazer. Não faça do ócio a sua cama e nem do sossego o seu travesseiro. Não faça da justificativa o seu cobertor e nem do conformismo a sua rede. Levante,
e toma as decisões que te fará próspero e vencedor. Ouça, não se engane pensando que você não fizer o dever de casa hoje, amanhã você o fará. Não seja ingênuo em acreditar que as coisas acontecem simplesmente porque tem que acontecer, sem qualquer atividade de sua parte. Não se engane em acreditar num futuro promissor, se hoje você não construir as bases que irão dar sustentação no futuro. Não foi isso que Jesus disse? Daquele que construiu a casa sobre a rocha e o construiu sobre a areia? Não abuse da graça de Deus, acreditando na falácia de que no final vai dar tudo certo, se você não cooperou com Deus por meio da graça. Pelo contrário, antes abusou dela como se graça fosse sinônimo de complacência, de ausência, de compromisso, de dedicação, como se graça fosse significado de displicência. Se não houver disciplina no uso de nossos recursos e habilidades, no decorrer do tempo, o próprio tempo se encarregará de nos disciplinar. Que Deus possa iluminar a sua vida, que você possa nesta oportunidade refletir sobre a sua trajetória, seja na vida particular, profissional, na vida amorosa, seja na vida espiritual, em todas as áreas da vida. Reflita, onde é que você está querendo chegar? Existe um caminho para você chegar lá. O que você precisa fazer? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para você chegar lá. É isso que Deus quer que você entenda. Deus quer te conduzir para o melhor. Deus quer te conduzir para algo que vai te conduzir para uma realização muito mais profunda na sua vida. Deus tem coisas melhores para você. Paulo exortou a Timóteo dizendo: desperta o dom que há em ti. Ouça, existe dentro de você forças e potencialidades, sementes que foram plantadas. Você já nasceu com vocação para muitas coisas. Talvez você nem a conheça. Falta despertar em você aquilo que Deus já deu. E como você vai despertar? Buscando o Senhor, se colocando diante de Deus, buscando a sua face. Ele vai dar a você entendimento e compreensão daquilo que você pode realizar para a glória do teu nome. Não desperdice o seu tempo. Aproveite o tempo. Aproveite o seu momento, a saúde que você tem, os recursos que Ele deu em suas mãos, e construa uma vida sólida, uma vida realmente que possa dignificar, exaltar o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus continue falando em seu coração. Amém. Glória a Deus. A irmã Miriam vai louvar ao Senhor neste momento. A irmã Miriam, né? Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz.
Deus pelo hino que ouvimos neste momento. Deus abençoe a irmã Miriam por este louvor e pela cooperação. Meus irmãos, só reforçar, nós temos nessa semana, eu estou bastante cansado, desculpe aí. Essa semana nós temos a nossa segunda edição da EBOM, a Escola Bíblica de Obreiros e de Membros. Diferentemente do ano passado, nós não temos material. Nós não estamos fornecendo material. E nós estaremos abordando um tema muito interessante sobre a igreja. Já foi colocado nos grupos e também na mídia. Você deve estar acompanhando. Começa amanhã, segunda-feira, e vai até o sábado no sentido de escola. Domingo, à noite, é a Santa Ceia Geral do Campo. Possivelmente, aí a gente traz uma palavra de conclusão da EBOM, que está lá dentro da programação. Mas a escola mesmo, ela vai até o sábado. Conto com a sua presença. Segunda-feira vai estar pregando o evangelista irmão Diogo. Na terça, o pastor Samuel Amâncio. Na quarta, o pastor Carlos Bertolazzi. Na quinta, o pastor Sérgio Damada. Na sexta, o pastor Flávio Souza. E depois, no sábado, eu estarei trazendo aqui também uma palavra. E no domingo, vamos ver o que Deus vai preparar. Conto com a sua presença, com a divulgação, com a participação, para nós termos aí uma semana de muito aproveitamento espiritual. Eu acredito que você vai ser enriquecido, porque a gente está sempre aprendendo, todo dia um pouquinho, todo dia. Pode pegar qualquer pessoa, independente da idade que ele tiver, ele sempre está aprendendo algo novo que ele ainda não conhecia ou não entendia. Então participe, esteja conosco durante toda a semana e ore por esse trabalho. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana na paz do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento, agradecendo por este culto, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Meu Deus e meu Pai, que estás nos céus, obrigado, Senhor, por este momento especial que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui ministrando a Tua palavra, participando deste culto, Senhor, juntamente com os Teus filhos que aqui estão, também com aqueles que estão em casa, Senhor, em espírito. Nós nos alegramos, Senhor, pela vida da Tua igreja, pelo Teu cuidado, Senhor, pois Tu és um Deus que cuida do Teu povo. Te agradeço, Senhor, por cada um dos Teus filhos, por cada irmão, e oro por cada família neste momento, por cada lar, Senhor, por cada casal, por cada membro da família, que a mão do Senhor esteja estendida para abençoar, para curar, para libertar, para salvar, para renovar, Senhor, para libertar, para batizar com o Espírito Santo, para abrir portas, Senhor. Ó Pai, nós oramos crendo no milagre, crendo na Tua provisão. Ser com os Teus filhos, Senhor. O Senhor conhece as lutas de cada um, os embates, os conflitos internos, os pensamentos, Senhor, que sobressaltam, Senhor, a mente. Guarda os Teus filhos, cobre-os com Teu sangue, Senhor. Abençoe esta semana, que seja uma semana de bênçãos para a vida da igreja, para cada família. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos enriquecer muito mais ainda, com a Tua presença e com a edificação da Tua palavra. Ser com o Teu povo, ó Pai, ser com a Tua igreja. É no nome bendito de Jesus Cristo que nós oramos desde já, agradecidos. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus.
admires se ouvires línguas estranhas, alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode.